que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Nessa série de mensagens, Atos do Espírito Santo, hoje coube a mim falar, o tema é 3.000 batizados. 3.000 batizados. Eu fico pensando sobre essa experiência. Deve ser uma coisa... Um dia eu preguei aqui, há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás eu dei um testemunho aqui nessa igreja. Foi a primeira vez que eu vim em Maricá. Foi a primeira igreja em Maricá que eu entrei. E naquela oportunidade, 32 pessoas se converteram e ficou marcado no meu coração isso. Ficou marcado no meu coração. E eu fico olhando isso aqui, 3.000 batizados. Meu Deus, que glória, que alegria, que alegria. Vamos abrir o texto em Atos 2. Eu vou fazer algumas leituras. Hoje o pastor Jorge, o pastor Mário estava falando ontem, sexta-feira, no curso, e ele falando que às vezes a gente prega e quando desce fica pensando, eu devia ter falado isso e aquilo, eu me preparei para... Eu vim conversando com o Lidiane, falei, eu estava com uma coisa na cabeça e eu desci e não falei, sobre valor e preço, mas não vou falar mais. Não era para ser falado. E aí eu vim pensando sobre isso. Eu falei, o pastor Mário citou essa questão, que às vezes ficamos pensando sobre várias coisas, e meu esboço é um esboço muito específico. Hoje o pastor Jorge pediu que eu enviasse para ele, aí tirei uma foto e enviei, eu falei, só não sei se vai ser muito útil. Porque eu acho que só eu que entendo. Mas eu vou melhorar, irmãos, eu vou melhorar. Atos 2, a partir do versículo 37, até o 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lucas 24, 44 ao 49. Lucas 24, do 44 ao 49, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8.
Atos 1:8. Isso aí é de cor, né? Mas vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, teu servo já tem me apresentado diante de ti. Senhor, eu simplesmente te peço que tu venha me inspirar através do teu Santo Espírito para ministrar a tua palavra para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus amigos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando lemos sobre os quase 3.000 batizados após um sermão de Pedro, um sermão muito inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, e lemos o texto onde Jesus promete que esse Espírito ia ser derramado. Jesus Cristo diz que não nos deixaria órfão, que ele teria que ir para junto do Pai, mas enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. E agora essa promessa que se cumpre, e esse Pedro, que ouvimos falar, agora cheio do Espírito, ministra uma palavra vinda do coração do Senhor, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Mas quem era esse Pedro? Porque quando olhamos os feitos, quando olhamos a ação do Espírito Santo nesses homens, e às vezes somos levados a achar que eram super-homens, que eram pessoas sem defeitos, que eram pessoas diferentes de mim e de você. Mas eu gosto muito de entender quem era, na verdade, esse Pedro. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse homem chamado Silas, chamado Pedro. Lá em Mateus 26, no versículo 35, diz que num determinado momento, Jesus, próximo de ser preso, já naquela noite, fim de tarde, início de noite, que ele seria preso pelos homens, e Pedro faz uma declaração, e eu gosto do texto de Mateus 26, 35, porque fica claro, quando diz assim, disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas eu gosto desse versículo que diz, e todos os discípulos disseram o mesmo, porque nós somos levados a sempre dizer que Pedro é que falou, que Pedro disse, mas todos os outros 11 concordaram. E num texto paralelo, lá em Lucas 32, é lá que eu vou ficar, diz que agora, e esse texto é muito rico, Lucas 22, versículo 32. Para ler Lucas 32, eu teria que escrevê-lo. Lucas 22, a partir do versículo 32, ou no 31, Jesus ali conversando com os discípulos, e fala, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás, que me conheces antes que amanheça, antes que o galo cante. O galo canta quando amanhece. E já era aquele dia, aquela noite, antes que amanhecesse, esse fato ia acontecer. Mas quando Jesus fala, olha,
Pedro, quando tu te converter, tu fortalece os teus irmãos. Esse era o Pedro que andava com Jesus. Esse era o Pedro que já tinha andado sobre as águas. Esse era o Pedro que já tinha saído na grande comissão e expulsado demônios. Esse Pedro. E agora Jesus vem e fala, olha, quando tu te converter, imagina, a gente chegar para um diácono e falar, quando tu te converter, ajuda teus irmãos, ele nunca mais volta aqui. Mano. Pastor é esse? E aí eu fiquei muito curioso com esse texto. Na verdade, a tradução mais próxima seria, quando tu tiveres voltado. Faz todo sentido? Quando tu tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Talvez Pedro não tenha entendido voltado da onde? Eu estou contigo para a morte ou para a prisão, rapaz. Ele, não, você vai até negar que me conhece antes de amanhecer. E o fato é que agora Pedro, os soldados chegam, Pedro puxa da espada, vocês conhecem a história, arranca a orelha de Malco. Na verdade, ele não mirou a orelha, porque a espadada era na cabeça. A espadada, por isso que o soldado usava capacete, a espadada era na cabeça para matar. Ele errou, pegou na orelha, arrancou a orelha, Jesus cura a orelha, manda ele guardar a espada. Os discípulos metem o pé, sai correndo todo mundo. Os 11, saíram voados. Pedro ficou, e agora pegam Jesus, ele vai acompanhando de longe, não é isso que a Bíblia diz, amém? Estamos juntos? Qual era a situação de Pedro? Para a gente entender. Porque a gente é levado a falar, Pedro negou Jesus. Que falta de fé. Qual era a situação de Pedro? Pedro foi lá no Morro do Salgueiro com um amigo, você e o teu amigo lá no Morro do Salgueiro, lugar perigoso aqui, todos conhecem? Todos conhecem? Já ouviram falar? Perigoso demais, muitos homens armados. E aí você está indo para uma festa ou um culto, sei lá, e quando você está entrando com teu amigo, teu brotherzão, e aí quando tu está entrando, vem uns 10 bandidos de fuzil, pistola e granada, pega o teu amigo e fala, você é o fulano, pega ele, arrasta, aí você já fala logo, tira a mão dele que está comigo. Fala. É ruim que fala. Essa era a situação de Pedro. E aí, mas o cara é muito teu amigo, é muito. Então tu vai seguindo de longe, tu vai olhando. Gente, como é que eu faço para tirar ele dali, rapaz? Porque se Pedro fala, tô junto, ele tinha morrido. E Pedro não ia ressuscitar. Ia morrer e morreu. E aí, eu fico pensando que Pedro, na verdade, mesmo seguindo de longe, ele se coloca numa situação de negar. Pedro, agora vê um foguinho ali, uma fogueirinha, está frio, é madrugada. Ele vai chegando para perto do pessoal. Terminou a aula da faculdade, tem um happy hour. Que tem aí? Qual o problema? Temos que nos relacionar. Terminou o trabalho na sexta-feira, os amigos vão tomar uma cervejinha. O que tem você aí? Você bebe a sua Coca-Cola. E aí daqui a pouco o assunto começa a fluir, começa a surgir o assunto, e daqui a pouco surge uma piada sobre cristão, sobre crente. E todo mundo ri, para não ficar deslocado, você ri também. E aí daqui a pouco alguém fala, não, que eu conheço um pastor, que esses pastores são tudo ladrão. Tem uns que são mesmo. Igualzinho a Pedro. Exatamente igual. Num outro contexto, com o mesmo comportamento. Como pode a gente estar na faculdade há 1 ano, há 6 meses, e ninguém ainda sabe que tu é servo do Senhor? Não existe essa possibilidade. Você é luz do mundo e sal da terra. Não tem como você, no teu emprego, ninguém saber
que você é um servo do Senhor. Ou então talvez você não seja mesmo. Talvez você esteja disfarçado. Fato é que quando Pedro falou que ele estaria com Jesus até a morte, ele não estava mentindo, Leonardo. Ele estava falando a verdade. Era a verdade dele. Ele achava que conseguia. Ele amava Jesus de verdade, de fato. Tanto é que seguiu. Tanto é que não correu. Ele amava mesmo. E ele pensava que conseguiria. E eu conversando uma vez, num jantar que fazíamos para moradores de rua, e eu conversando com eles e falando sobre promessas que às vezes a gente faz, votos que a gente faz e não consegue cumprir. E aí, um morador de rua falou assim, aconteceu isso comigo. Eu falei, é mesmo? Por que aconteceu? Ele falou, um dia eu subi numa comunidade, um amigo meu era da firma, assim dizem eles, fazia parte do tráfico. E aí eu cheguei lá, tinha uma mesa. Olha, a mesa era farta, tinha todo tipo de droga e de bebida. E eu sentei lá e fiquei de patrão, junto com o gerente, junto com pessoas famosas do tráfico lá daquela região. E de repente a polícia entrou. E todo mundo correu. E só ficou ele na mesa. E a polícia pegou ele. E pegaram ele e falaram, você é quem? Tu é um gerente, tu é o dono, tu é quem? Ele falou, não, eu sou um visitante. Não, mentira. E aí forçaram ele com aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho. Forçaram ele para ele se acusar. E ele, não, eu não sou. E o cara, não, é você, essa mesa aqui está farta demais para você não ser ninguém. E ele escutou quando os caras falaram, ele não vai se acusar, vamos matá-lo. E ele conta que falou, Senhor, se tu me der mais essa chance, eu nunca mais saio da tua presença. E ele diz que do nada surgiu um garoto, e falou, não, ele não é daqui da região não, ele está só visitando. E os caras soltaram ele e esse menino sumiu. E eu falei, e aí, você ficou firme com o Senhor? Ele falou, não, pastor. Eu falei, mas você não mentiu. Era a sua verdade naquele momento. Você achava que conseguiria. Às vezes nós achamos que conseguimos com nossas forças. O Pedro que pegou para 3.000, o Pedro que pegou o coxo na Poça Formosa pela mão e fez levantar, o Pedro que a sombra curava, era o Pedro revestido. Era o Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro, ele se coloca numa situação, e quando ele diz, quando nega Jesus pela última vez, ele fala, não conheço, não sei quem é. Sabe, porque a gente é identificado, irmão. Sabe, tu é identificado. Um dia eu estava afastado do caminho do Senhor, eu estava indo levar urna para a eleição, e eu com a urna na mão, para descer, o motorista não abriu a porta. E eu, quando olhei para a cara dele, ele apontou o dedo para mim e falou assim, ô rapaz, você aí que é desviado, volta para Jesus correndo, hein? Falei, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você é identificado, irmão. Porque o adversário quer, às vezes, é só envergonhar. E agora Pedro, quando ele nega a terceira vez, que o galo canta, e ele entende, e quando ele olha, aí, pastor Cândido, eu fico pensando naquele olhar. Porque quando ele nega a terceira vez, Jesus olha olho no olho dele. Só que esse olhar não era um olhar de acusação. Eu um dia tive um acidente de moto, eu era jovem, pouco tempo agora. Bati de frente com um carro, eu e um amigo. Esse amigo morreu, eu devia ter uns 21, 22 anos. E eu caí no chão, eu fiquei caído lá no chão. Não conseguia levantar. Foi um acidente muito grave. E agora as pessoas começaram a chegar e falavam, olha, o outro já morreu, e esse vai morrer também. Olha só como é que está o braço dele, olha como é que ele está. E aí já me convenceram, Léo, que eu ia morrer. Então assim, já falei, vou morrer.
E aí, estou lá deitado. E pensei, estou morrendo até bem, porque não estou sentindo dor nenhuma. Não conhecia Jesus ainda. E eu deitado lá no chão, e eu fiquei pensando, eu estou morrendo igual um bandido. Tudo que eu queria, irmãos, era ver uma pessoa conhecida. Tudo que eu queria naquele momento, achando que minha vida estava se esvaindo, era olhar e ver uma pessoa conhecida. E agora Jesus sendo espancado, esbofeteado, maltratado, açoitado. Quando ele olha, ele encontra Pedro. Os 11 não estavam lá, mas Pedro estava. Com toda a dificuldade dele. Sabe, amado? Talvez você tenha entendido que tu não está rendendo o que tu queria que estivesse rendendo. Mas você chegou aqui, irmão. Você está aqui sentado. Sabe, talvez você entende que o teu ministério não está fluindo como deveria, ou como você gostaria, mas o que importa é que você está vindo, irmão. Você está aqui. Você está ao alcance do Senhor Jesus e do olhar dele. Sabe, agora Jesus olha para Pedro. E eu fico imaginando aquele olhar de Jesus. É isso que eu fico imaginando. Que Pedro se angustia, mas não é pela acusação. É por ter negado. Aquele homem que amava de verdade. E lá em João 21, quando Jesus volta, capítulo 20, ele aparece lá na praia, Pedro vê, sabe, João fala que é Jesus, Pedro se joga na água, bota a roupa, se joga na água. Pedro tinha voltado para as suas antigas práticas, mas Jesus tinha falado, olha, quando tu voltar, apacenta, cuida, ajuda, fortalece os teus irmãos. E agora Pedro ali, Jesus fala, vem cá, fica aqui do meu lado, fica aqui comigo. Pedro, tu me ama mais do que esses aí? João estava naquele grupo de 8, talvez, o discípulo amado. E Jesus pergunta, tu me ama mais? Ali tem um jogo de palavras, e na verdade a palavra que Jesus usa é, Pedro, tu me amas sem interesse algum, mais do que esses? E Pedro fala, Jesus, eu te amo como um amigo. Jesus sabe. Jesus viu ele lá. Ele fala, Pedro, mas tu me ama sem interesse algum? Senhor, eu te amo como um amigo. Então apacenta os meus cordeiros. E no final Jesus pergunta, vão dizer que Jesus perguntou 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, mas eu não sei. Eu sei que ele pergunta, Pedro, tu me ama como um amigo? Agora Jesus usa a palavra de Pedro. E Pedro fala, olha, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo como um amigo. Ele então alimenta as minhas ovelhas. Cuida do que é mais precioso. Quantos aqui amam Jesus? Quantos amam Jesus? Então cuide das ovelhas. Cuida do teu vizinho. Cuida da tua família. Apacenta a tua tia. Ora pelo que te persegue. Não deixa passar uma oportunidade de falar do amor de Jesus lá na faculdade. Esse Pedro que negou, esse Pedro que se assustou, esse Pedro que temeu, é o Pedro que, segundo a tradição, vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque quando querem o crucificar, ele diz que não é digno de ser crucificado como mestre, e segundo a tradição judaica, crucificam ele de cabeça para baixo. Esse Pedro que vai servir Jesus até a morte, assim como um dia ele falou, Senhor, eu estou contigo para a morte ou para a prisão. Esse Pedro vai ser preso pelo Evangelho. Mas agora, revestido de poder,
agora cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em João 15, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Não é com a nossa força, não é com o nosso braço, não é com a nossa sabedoria. Olha, estudar é bênção demais, mas a direção tem que ser do Senhor. Olha, durante muito tempo eu usei a Bíblia para atacar pessoas. Sabe aquele que faz a pergunta que sabe a resposta, só porque sabe que o outro não sabe a resposta? Eu era esse. Usava a Bíblia como uma arma para atacar. Isso é falta de Espírito Santo. Esse livro é para dar vida. Esse livro é para restaurar essa família. Esse livro é para inspirar a tua vida. Como o pastor falou aqui, os milagres que estão relatados, que estão escritos aqui, são necessários para a inspiração da tua vida, para acrescentar fé no teu coração. Olha lá no Rio Grande do Sul, quando morávamos lá, um casal, a criança acusou hidrocefalia no exame, na ultra, e a médica chamou os pais e falou, olha, vocês podem encerrar a vida dessa criança, ela tem hidrocefalia. E eles falaram, não, é nosso filho, nós estamos orando. E a igreja começou a orar, né, amor? E foi toda a gestação, pastor, toda a gestação acusando hidrocefalia. E a médica falava, olha, você não vai desistir. Ela, não, Deus falou que vai curar. A igreja está orando. Foram as pessoas que nos apresentaram a Jesus. E depois de 9 meses a criança nasceu perfeita. Sabe, irmãos, esse é o Deus que eu e você servimos. Mas nós necessitamos de estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Não é com a minha força, não é com a tua força, não é com a minha nem a tua inteligência. É direcionado pelo Senhor. Sabe, essa cidade vive um momento, e eu creio com toda a força do meu coração, que existe um projeto de Deus para essa cidade, e essa igreja faz parte desse projeto. E você que faz parte dessa igreja, você está nesse projeto. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmão. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora você precisa decidir o que você quer. Esse Pedro foi o cara que pulou do barco, irmão. Em meio a uma tempestade, em meio a uma luta, escutou uma voz que dizia, vem. A voz não dizia, vem Pedro, a voz dizia, vem. Podia ter descido os 12. Amém? Jesus não falou, vem Pedro. Jesus falou, vem. Não é isso, pastor Moisés? Jesus desceu do barco. Pedro desceu do barco. Perdão. É fato que fora do barco tem tempestade. É fato que fora do barco tem dias de medo. É fato que fora do barco não dependemos mais do barco, dependemos do Senhor. Um dia lá em Moçambique, eu sentado num caminhão, numa carroceria de caminhão lotada. E quando fazia a curva parecia que ia quebrar. Eu indo para um seminário lá que o pastor instituiu para falar sobre mordomia cristã. E no caminho eu comecei a duvidar da solda da carroceria do caminhão. Estava cheio demais, irmão. É um transporte regular lá, o My Love. É My Love porque é em pé, um agarradinho no outro. É desse jeito, irmão. Uma carroceria de L200 cabe 20, 30, em pé. E eu estava lá nesse meio, só que nesse dia eu estava sentado na beira. E quando o caminhão fazia a curva, aquela beira dava uma envergada. Fora do barco dá medo às vezes. E eu falei, Senhor, eu acho que vai ser tanta bênção se eu conseguir chegar lá.
Ah, Senhor, se essa carroceria não quebrar, eu acho que tu vai me usar naquele lugar. Comecei a fazer uma oração de socorro, irmão. Falei, Senhor, acho que vai ser uma glória lá. É só tu não deixar quebrar essa carroceria. Irmãos, chegamos lá e foi bênção. Fora do barco, é verdade que tu vai ter medo algumas vezes. Talvez você vai chegar numa casa para fazer uma visita e tu não vai saber o que falar. Tu vai ter que recorrer ao Espírito Santo do Senhor. Tu vai ter que pedir socorro a Deus. Mas fora do barco, Jesus te pega pela tua mão. Fora do barco, ele te levanta e fala, vem comigo. Fato é que 11 contaram uma história muito bacana. Conheci um cara que um dia desceu do barco e andou sobre as águas. E quando quase afundou, o próprio mestre pegou ele pela mão, esse que nós vimos subindo aos céus, ele pegou na mão dele e entrou junto no barco, junto com ele. Você escolhe se você quer contar a história ou se você quer fazer parte da história. Porque Pedro falava diferente. Um dia eu desci do barco. Um dia eu tive coragem. Fui desafiado. O pastor falou, pode assumir, pode fazer a visita, pode. Eu fui. Eu aceitei. Eu falei, pastor, ora por mim, me envia. Eu fui. Eu aceitei o desafio. Eu visitei. Eu fui no hospital. Eu visitei. Você que escolhe. Daqui talvez a 10 ou 20 anos, quando você passar pelo novo templo, imenso, lotado, mais de 5.000 membros, estacionamento imenso, jovem, projetos, centro de recuperação, você vai passar e falar assim, ó, eu participei da campanha, eu estava junto, eu fiz parte. Você entende? Muitos querem contar a história dos outros. A gente é que escolhe se faz parte da história ou se conta a história. Pedro, um homem como eu e você, cheio de falhas, afoito. Hoje eu estava falando com o pastor Cândido. Ontem, eu acho, hoje, que eu falei, eu tenho orado para falar menos. Quando eu vejo, eu já falei, irmão, às vezes eu fico pensando, eu podia ter não falado isso aí, mas já saiu. Pedro, um homem como nós, que às vezes tenta pegar a palavra de volta. Às vezes a gente faz observação que não precisava. Um dia, um casal, eu estou encerrando, de verdade, um casal chegou lá perto de onde a gente morava, lá na casa do vizinho, era um quintal comum, era um condomínio, e aí chegou uma jovem, um jovem e uma senhora. E aí eu estava conversando com um rapaz, que eu pensei, é um casal e a mãe, ou sogra, não sei. E aí, essa senhora chamou o rapaz, eu falei, a sua sogra está lhe chamando. Ele falou, esposa. Aí eu, aham. Pensei, podia não ter falado. Já saiu. Pedro era uma pessoa como nós. Falava. Mas fato é que cheio do Espírito Santo, era como se fosse o próprio Deus andando aqui na terra. Você entende isso? Que é isso, Gabriel? Que heresia é essa? Não, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habitava nele. Quando você chega num lugar, ele pode ser treva até você chegar. Porque quando você bota o teu pé, o Espírito Santo de Deus, que é Deus e habita na tua vida, chegou naquele lugar. O lugar pode ser treva até você chegar. Porque quando você chega, o poder de Deus há de ser manifesto através da tua vida. Por quê?
Porque Jesus prometeu. Porque ele afirmou. Amém? Ele afirmou. É só você crer. É só você entender que o poder dos poderes, que o Espírito Santo do Senhor habita na tua vida. Quantos creem nisso? Aí, olha os empoderados. Amém? Esse Pedro, quando eu estava, não sei se eu vou falar preparando esse esboço, mas quando eu estava preparando aqui essa mensagem, Deus falou uma frase comigo e eu anotei ela aqui. E eu creio que é para você ouvir. Não tem como você fugir do seu chamado, da sua vocação. Você está entendendo? Tu entende o que aleluia. Pedro já tinha uma vocação. Pedro já tinha um chamado. Por isso Jesus falou: Pedro, quando tu voltar, fortalece os teus irmãos. Pedro, quando tu voltar, você vai ser apacentador de ovelha. Jesus já sabia de tudo. Sabe, amado, não importa o que tu passou. Ah, pastor, mas tu não sabe a palavra que eu recebi. Ah, eu estava animado. Eu estava, pisar em mim. Sabe o que a gente entende? Que o discípulo tem que ser maior do que o discipulador, senão nós falhamos. Porque o discípulo aprende contigo e com Jesus. Eliseu fez exatamente o dobro dos milagres de Elias, porque ele aprendeu com Elias e com o próprio Deus. Só que o que a gente está vendo é que quando o discípulo começa a crescer, o discipulador começa a frear, começa a empurrar para baixo, porque não pode aparecer mais do que ele. Mas aqui não, irmão.